Ouvir várias vozes não vai te fazer avançar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Debcast e hoje eu vou te trazer uma reflexão de algo que talvez você não tenha se dado conta. É isso mesmo. Muitas vezes nós estamos bombardeados de informações, de mentores, de profissionais que estão ali o tempo inteiro trazendo novas informações para a gente, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube e vários canais. A gente encontra todas essas informações e é muito importante que você, primeiramente, saiba exatamente o que você quer. E por que que eu te trago isso? Porque às vezes nos falam que nós precisamos ter o máximo de informações possíveis. Claro que isso em partes é muito bom, porém você precisa entender que às vezes o menos é mais. Cada pessoa, cada profissional, cada mentor, ele tem a sua própria metodologia, mesmo que ele esteja na mesma área e falando sobre a mesma coisa. Mas as pessoas, ela têm metodologias diferentes, ela tem valores diferentes, elas têm princípios diferentes e bandeiras diferentes. Não significa que você vai sair excluindo todo mundo, mas se a Maria tem uma metodologia X, eu começo a falar, a fazer a Maria, o curso da Maria, a mentoria da Maria. Depois, a Joana aparece falando de algo novo. Ao invés de eu focar o que eu estou fazendo, eu faço o quê? Eu paro o que eu estou fazendo da Maria e vou para a Joana. E depois aparece a Cláudia. A Cláudia já aparece com uma outra metodologia. Eu vou querer fazer aquilo da Cláudia. Resumo da ópera. Como que eu vou dar continuidade se eu fico o tempo inteiro como se fosse um jump, pulando o tempo inteiro de um para o outro e não ficar realmente focado? E eu trago essa reflexão para você porque, principalmente nos dias de hoje, que nós temos muitos desses estímulos, a gente é muito cobrado por ter resultados e nós nos cobramos, né? Às vezes não é nem tanto externo, mas nós nos cobramos tanto de ter resultados, de fazer rápido. E assim, se você se dedicando, fazendo passo a passo, existe um processo para você começar a ter resultado, imagina se você não der continuidade ao que você está fazendo. Imagina se você começa uma coisa e não termina. É aquela coisa, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você não dar continuidade ao que você está fazendo, como que você vai ter constância para fazer as demandas do seu cliente? Para fazer as suas atividades, para fazer a sua rotina de prospecção, para fazer a sua rotina de posicionamento nas redes sociais, para realmente enxergar a sua empresa como uma empresa e não como só uma consultora autônoma. E eu te trago isso porque o tempo passa e é tudo tão automático que às vezes a gente não se dá conta do que está fazendo. Então, para um pouco e pensa o que você hoje está envolvida, que projetos você está envolvida. Esses projetos fazem realmente sentido, têm uma relevância para você, tem um retorno para você, independente se for de conhecimento, de financeiro, enfim. O que você está investindo de tempo e dinheiro está retornando para você? Será se de repente você não está com vários estímulos ao mesmo tempo e não consegue se dedicar a nada e por isso não tem o resultado que você busca? Será se você está achando tudo muito difícil e sentindo sobrecarregado porque você está gerando atenção para coisas que não vão te levar para onde você quer? Se você está no aeroporto, por exemplo, você não vai pegar qualquer avião, você não vai entrar em qualquer cabine, você não vai entrar em qualquer um. Você vai para a fila daquele que vai levar você para onde você está indo. Então, para que você quer estar cercada de outros estímulos? Não tem como você estar 100% ao mesmo tempo em vários lugares. Então, que avião é esse que você está buscando? Se você chega no aeroporto e senta lá e fica sentado, você não vai sair dali, porque você não sabe qual que é o avião que você quer. E isso não é sobre aviões, não é sobre aeroporto, não é sobre viagem, é sobre a sua carreira, sobre o seu crescimento. Então nós somos ditas, né? Geralmente isso volta um pouco mais para o feminino, de que nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo.
tudo bem, isso em partes, ao meu ver, é necessário, porém em outras partes não. Então eu tenho que focar muito o que eu estou fazendo, eu tenho que enxergar a rotina da minha consultoria, como uma empresa. Então eu tenho que entender hoje quais são as minhas demandas, quais são as minhas atividades. Eu já fiz a minha rotina de prospecção, se você é responsável pelo comercial da sua empresa. Eu tenho consultoras parceiras. Qual que é a atenção que eu estou dando para elas? Qual que é o suporte que eu estou dando para elas? Eu estou acompanhando a satisfação do cliente, os meus indicadores, o que está entrando, o que está saindo. Então, as minhas alunas, elas têm a planilha de gestão financeira justamente para elas entenderem, opa, esse mês aqui chegou na metade do mês, eu tenho isso de faturamento, estou precisando ver de algum lugar. Elas têm a gestão de clientes para elas entenderem, X pessoas faltam fazer a reunião de briefing, X pessoas faltam mandar proposta, X pessoas não me deram mais retorno, vou falar de novo. É isso que vai fazer a gestão, é o movimento. Agora, se você está o tempo inteiro só mergulhado em teoria, 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 e não pratica nada daquilo que você aprende, eu sinto muito, você não vai sair do lugar. Então, é muito comum, às vezes, eu ver pessoas que falam assim: fiz o curso X, não tive resultado, fiz a mentoria X, não tive resultado. Tá, mas e a sua parte? E a sua execução? E o seu comprometimento? Se hoje você vai para uma palestra, não anota nada do que você vai fazer de plano de ação, algum insight ou algo que você vai reverter aquele conhecimento em algo para o seu cliente, um produto novo, uma melhoria, o que for, o que você foi fazer naquele evento? Não tem o network, não tem. Só foi para ir mesmo, para tirar uma foto e dizer que foi? E às vezes a gente precisa realmente parar para pensar. O que eu estou participando está fazendo sentido? É coerente? Qual que é o meu principal objetivo? Ah, mas eu sempre tenho que ir com interesse para os lugares? Sim, em partes. Você vai para conhecer outras pessoas, para você aprender, para você sentar na cadeira de aluno e não ter aquela resistência de vamos ver o que vai dar. Não, sente na cadeira de aluno, mas anote. Anote, tem um checklist. Com esse conhecimento aqui, eu entendi que a partir de agora eu vou fazer isso. Com esse conhecimento, eu vou melhorar X processos da minha empresa, da minha consultoria, da minha mentoria, do cliente X que eu estou atendendo. Por isso que eu oriento que você participe de eventos do seu nicho e não somente eventos da área de RH. Porque eu consigo ter mais clareza quando eu estou mergulhada naquele outro nicho. E claramente que eu não colho essas informações somente de eventos, mas eu estou trazendo o evento como um exemplo de você entender realmente quem é você na fila do pão e qual é o pão que você quer. Como que eu vou pegar uma fila para um pão se eu não sei se o pão que eu quero tem? Mas eu tenho que buscar informação. Eu não posso parar e querer que tudo venha. Eu não posso comprar uma oferta de um curso, de uma mentoria, que a gente está agora em campanha, só para comprar. Depois que eu comprar, eu não faço nada. Quando eu criei o Liberté, ele foi muito pensado nessa execução. Primeiro, porque eu não tinha a menor orientação quando eu comecei. A orientação que eu tinha, o meu sonho que eu tivesse metade do que tem no Liberté. Então, eu fiz ele construído para o seu passo a passo. Você assiste, você executa. Você assiste, você executa. Qual é a desculpa? Então, se você fica o tempo inteiro ouvindo um, ouvindo o outro, faço uma coisa de um, depois eu faço a outra coisa do outro. Às vezes eles falam coisas totalmente diferentes. E você começa a entrar num looping e numa culpa e sem saber quem que você faz. Ah, mas o fulano disse isso e agora o outro fulano tá dizendo isso. Aí você começa a travar e começa a terceirizar a culpa, sendo que é da sua responsabilidade entender o que faz sentido para você naquele momento. Hoje eu tenho o mentor X. Pode ser que em algum momento eu busque um outro mentor, mas eu vou buscar um outro mentor de uma outra área, de uma área paralela, e não para a mesma coisa. Porque às vezes a gente fica querendo 5 pessoas para falar, para validar, para querer que as pessoas digam as coisas de forma igual e não são. As pessoas têm didáticas diferentes, elas têm a forma diferente. Então, quanto mais eu quero buscar essa segurança no conhecimento, é super importante conhecimento, mas se eu não executar, não vai adiantar nada.
Então eu preciso entender que vozes são essas que eu tenho hoje, que projetos eu me envolvo, que ambientes que eu estou frequentando, como está a gestão da minha consultoria, como está a gestão dos meus clientes, o acompanhamento dos meus clientes. O que é que você acredita? Você precisa fazer um filtro. Ouvir uma informação, vou fazer um filtro. É coerente, não é coerente? Faz sentido para mim, não faz sentido para mim? Às vezes faz sentido para uma pessoa hoje e para amanhã para ela não faz mais. E nós somos assim, só que a gente precisa entender. Porque se eu fico o tempo inteiro só começando coisas, quando que eu vou finalizar? Então não adianta eu comecei hoje, porque às vezes as pessoas elas aplaudem, batem palmas quando compram uma coisa, um curso, exemplo, uma mentoria. Agora eu entrei na mentoria X. Agora eu comprei o curso X, tá? Mas você vai fazer? Você vai pôr em prática? Você vai concluir? Porque se você não for, não vai ter adiantado você comprar. Eu sou super defensora das comemorações, das conquistas, dos avanços, dos menores avanços. Comemore quando você der um passo. Comemore quando você tiver um investimento, seja ele de tempo, seja ele financeiro. Mas não comemore somente o seu começo. Principalmente foque no seu progresso, no seu avanço, na finalização. Se você não tem essa energia que a gente chama de energia masculina para você finalizar, como que você vai ter os resultados? Então eu falo muito isso para as minhas mentoradas. Você precisa continuar. Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não teria metade do que eu tenho hoje. E eu não falo só de recursos, eu não falo só de financeiro, eu falo de autoridade, de conhecimento, de constância. Eu falo de desenvolvimento. Eu falo nessa o tal tempo inteiro buscando novas formas de aumentar o repertório, não só meu, da minha consultoria, mas das minhas mentoradas. Mas eu estou sempre muito atenta do que está fazendo sentido e do que tem coerência com aquilo que eu acredito. E não do que está na moda. E não do que está todo mundo comprando. E não do gatilho que está sendo despertado de uma escassez, por exemplo. E aqui eu não trago de A ou de B. Eu falo de uma forma em geral. Então, hoje, isso para mim é muito forte e é muito claro. Se tem um curso X, eu sempre vou avaliar se vai fazer sentido para mim. Eu sempre vou avaliar quanto que aquilo vai me aproximar dos meus objetivos ou vai trazer algum tipo de melhoria para mim ou para o meu cliente. Eu não saio comprando só por comprar. E isso não é só sobre valores, é sobre saber o que vai te fazer avançar. É sobre colocar autorresponsabilidade no sentido de eu posso comprar o melhor curso do mundo, a melhor mentoria, o melhor mastermind. Se eu não me comprometer, não fizer a minha parte, não fizer os meus movimentos, eu não vou avançar. E eu vou estar sempre ouvindo várias vozes de várias pessoas falando coisas diferentes e culpar essas pessoas. Quando, na verdade, isso é algo meu. Então, pare um pouco e reflita. Faça esse 360 da sua carreira, da sua consultoria e enxergue exatamente para onde você está indo, o caminho que você está seguindo. Claro que ao longo da nossa jornada nós precisamos fazer alguns ajustes no nosso voo, nós precisamos às vezes recuar para poder pegar um impulso. Óbvio, isso é só mais um capítulo da vida normal do ser humano, da empreendedora. Mas eu falo que muitas vezes a gente quer estar sempre o tempo inteiro só mudando, 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 sem eu validar nada, sem eu continuar nada. Então, se eu tenho uma estratégia, eu não vou testar ela só uma vez e dizer não deu certo. Não é assim. Eu preciso validar realmente se ela deu certo ou não. Porque não é de primeira vez. Então, se eu só começo, não termino, não valido, não tenho paciência para esperar o resultado, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo colher sem plantar. Eu estou olhando para uma muda querendo que ela se transforme numa maçã. Mas ela tem um processo. Então, reflita um pouco sobre como tudo isso está na sua vida, os resultados que você tem e poderiam melhorar, os resultados que você não tem e eles poderiam começar a ter se você focasse realmente em algo que vai fazer sentido para você nesse momento. Então, me conta aqui
seus principais insights sobre o nosso podcast de hoje e te espero no próximo episódio.